zelo pelas coisas do alto, zelo pelas coisas do altar, para que este lugar verdadeiramente seja um lugar de culto, de adoração e de experiência do teu amor. Que nós possamos, através das novas orientações do missal romano, abrir-nos à beleza da Eucaristia, à beleza da liturgia, para que possamos amar ainda mais a doutrina da nossa igreja. Só se ama aquilo que se conhece. Estamos aqui esta noite, Senhor, para conhecer um pouco mais daquilo que a igreja espera de cada um de nós na celebração da Santa Missa. Dai-nos o teu Espírito Santo com um tom do entendimento, para que possamos sair daqui bem melhores e mais felizes do que aqui chegamos. Te pedimos tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar. Tudo bem, gente. Então, boa noite para todos. Olha, fico feliz que vocês vieram, porque nós vamos não aprender, mas aprofundar um pouquinho no nosso novo missal romano. Segura aqui para mim. Já vai acostumando, meu filho. É esse aqui, ó. Na vigília pascal, segurar para o padre aberto. Esse é o tal famoso novo missal romano, que será obrigatório em toda a igreja a partir do primeiro domingo do Advento, que é dia 3 de dezembro agora. É o mesmo missal que nós tínhamos, mas pela lateral, tá, para você ver que aumentou muita coisa. E é um pouco disso que nós vamos aqui ver. Muito obrigado. Eu não vou ficar aqui com você amassando barro naquilo que influi muito no padre. Aquilo que é próprio do padre eu vou citar, é claro, para vocês verem a mudança, mas não vai influir tanto na participação de vocês. O que nós vamos trabalhar com mais atenção, aí você vai ficar mais atento, são as mudanças da liturgia. A própria igreja pede para o povo de Deus, o presidente da celebração ordenado, que é o padre, e a equipe litúrgica, uma sintonia através do primeiro domingo do Advento. Muda muita coisa? Não muda muita coisa, mas muita coisa que a igreja pedia e que a gente fazia vista grossa, pelo menos aqui no santuário nós vamos colocar em prática. Os momentos de silêncio, o próprio modo como a celebração acontece nas conclusões das leituras, as frases que mudaram, as orações que mudaram, não é? Uma sintonia vai ter que existir entre o padre, os leitores, o comentarista, os acólitos, o ministério de música, porque algumas coisas vão mudar. Mas aqui, meus caros, não é para ficar apavorado, e não é uma mudança para pior, é sempre para melhor. A própria CNBB vai dizer que esta alteração do missal romano é para valorizar a celebração da Eucaristia e para que possamos com mais zelo e amor celebrar os mistérios de Deus. E devagarinho o nosso povo vai aprender, como nós aprendemos a participar da missa. Então nós temos na abertura do missal romano o que se chama introdução do missal romano, mas tem a introdução separada. Eu comprei, porque aqui a gente pode rabiscar, já li umas 3 vezes aqui para o nosso encontro, eu fiz o resumo através daqui. Então o que é a introdução do missal romano? É ensinando primeiro o mistério da Eucaristia, depois ele explica as partes da missa, depois ele vai passando como que celebra. Quer dizer, alguém que nunca foi no seminário, mas se lê isso aqui com atenção e aprender, ele celebra uma missa perfeita, porque o missal existe o que a gente chama de rubrica, os acólitos conhecem bem. O que vem de letra preta é o que a gente lê para os fiéis.
O que está de vermelho é uma orientação, não se lê. Nunca se lê o que está de vermelho. Uma celebração que eu estava presidindo de Sexta-feira da Paixão, o narrador que estava lendo o Evangelho da Paixão, a narrativa, né? E Jesus, dando um suspiro, entregou o seu espírito. Aí estava escrito de vermelho: aqui todos se ajoelham e fazem silêncio. Ele leu: aqui todos se ajoelham e fazem silêncio. Claro, o povo ajoelhou e fez silêncio. Só que ele não entendeu o que é a rubrica. A rubrica não se lê. Igual na oração eucarística do padre, vocês não veem, porque vocês não estão lá lendo, mas eu estou rezando lá. Tem as letras maiores de preto e tem um tanto de letrinha pequenininha de vermelho. Então a gente aprende a ler no preto e o olho vai no vermelho, para ver o que a igreja está pedindo. Aí fala: o padre inclina, o padre pega a hóstia, o padre abaixa a cabeça, faz o sinal da cruz, abre a mão na altura dos ombros. Tem tudo lá para o padre, chama rubrica. E existem as rubricas para a equipe de liturgia, para os acólitos, mas que não é lido. E isso que nós vamos aprender posteriormente, que não é agora, mas ano que vem. Já está aí o ano que vem, né? Aí vai ser um encontro bem restrito para a liturgia e os acólitos, porque é como funciona a celebração. Separadamente eu faço com os ministros, a parte deles, e depois com o coral. É bom também, né, a gente sentar para conversar um pouquinho sobre música. Então eu já estou lendo esse livro aqui, que é um outro livro importante da igreja, chamado Cerimonial dos Bispos. O que é esse livro aqui, o Cerimonial dos Bispos? É como se celebra uma Santa Missa com todas as rubricas da igreja. Chama Cerimonial dos Bispos porque ensina como que a gente ajuda uma missa que tem bispo, mitra, báculo, etc. Mas tirando as insígnias dele, o resto é uma missa de padre normal. A única coisa que difere uma missa com um bispo é a roupa que ele usa, mitra e báculo, que a missa em si, ela é a mesma do bispo e do sacerdote. Então, lendo aqui, ele ensina muito bem a disposição do altar, da cadeira presidencial, do ambão, o movimento que se faz ali, a sequência da celebração. Então eu penso, nós não somos uma paróquia, o que nós temos são as nossas celebrações. Então penso que as nossas celebrações devem ser as melhores possíveis, porque isso é a nossa especialidade. A gente toda vez que está aqui é para quê? Para celebrar a missa. E eu acredito que nós podemos ter um crescimento grandioso a partir do advento agora, porque missa, não que seja uma repetição litúrgica, mas ritual é uma repetição. Se você vai à missa no Brasil, e você entende a missa aqui, e você vai à missa lá na China, lá na França, lá na Alemanha, você entende perfeitamente a missa. Você pode não entender a língua, mas a estrutura da missa é a mesma. Então fica o nosso questionamento: se a estrutura da missa é a mesma, tirando as grandes solenidades, as vigílias, Semana Santa, mas se toda missa tem a mesma estrutura, a pergunta que fica é: a pessoa que está ajudando nessa missa, que ela vai se repetindo, por que ela ainda erra? Sendo que a missa não tem uma novidade. Vamos ver o que o padre vai aprontar hoje. Não, o ritual é aquele, a leitura é aquela. Eu brinco até com o pessoal da liturgia, que eles ainda têm a cola, né? Não precisa nem decorar a leitura, é só ler, né? É só ler. Então depois nós vamos ter também um encontro com os leitores, questão de oratória, de leitura, pontuação, para a gente melhorar ainda mais o nosso santuário. Está muito bom, está ruim não é? Mas nada não esteja tão maravilhoso que não possa melhorar um pouco. Então, meus caros, a nossa vinda aqui hoje é para nós vermos algumas mudanças que aconteceu na missa para o padre. Tudo que eu vou dizer agora será passado com muita calma e sem corre-corre para a equipe de acólito cerimonial, porque isso eles é que marcam o missal ali do padre, mas ficou mais fácil. Eu achei mais fácil mexer nesse do que mexer no outro. O outro ele vai e volta muitas vezes. Aí você vê o acólito, ele vai e abre o missal, ele volta, passa um pouquinho, ele passa para lá, passa um pouquinho. Este é na sequência.
Muita coisa a igreja colocou na sequência, então ficou mais fácil. Até o rito da missa, chama ordinário da missa, era todo dividido. Agora está tudo, está mais fácil do que era o missal antigo. Então os que estão chegando agora vão aprender já com uma facilidade com a estrutura. Eu vou pedir que vocês, durante a minha fala, vocês vão guardando as perguntas, que não será uma fala longa para não ficar cansativo. E no final você pergunta, que pode ser que a sua dúvida ela será respondida durante as outras lâminas que nós vamos ali passar. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. Então nós temos aí é o Enter. É o aqui, ó. Não foi não? Então vai para lá. Aí ó, não está aí não. Quem é do computador aqui? Vai lá, cara. Não, é para você abrir para ele passando para mim, mas tem que ensinar como que ele vai passar aí. Hã? Ah, tá. Então isso é só no espaço mesmo. Então vamos lá. Então olha, nós vamos ver aqui a terceira edição típica do missal romano. Uma pergunta que muitas pessoas fazem: o missal, ele é o mesmo do mundo inteiro? Sim e não. Sim, a estrutura basilar, chamada coluna dorsal, é a mesma para o mundo inteiro. Mas o que é que muda? Os santos locais. Vocês vão ver que a linguagem do missal no Brasil é um pouco diferente do missal de Portugal, porque o português é diferente. Se você pega o missal italiano, ele tem coisas típicas da Itália. Então ele é adaptado com a Conferência Nacional dos Bispos daquele país. Aí é para frente. Isso. Esse é o missal que a gente mostrou aqui para vocês, não é? Pode ir. Olha lá. O processo de tradução levou 19 anos. Então veja que para traduzir esse missal todo do latim para o português, não é uma tradução assim, vamos traduzir e fica, não. Foi feita a tradução, foi para a equipe litúrgica da CNBB, os bispos especialistas em liturgia compararam a tradução com a língua latina, por isso que muitas partes mudaram, porque o latim foi empobrecido, agora o missal foi enriquecido. Depois da tradução, eles fizeram uma nova revisão, fizeram 2 livros, como se fosse o missal, e foi enviado para vários bispos no Brasil. Todo bispo ele foi lendo e foi fazendo as suas anotações, os seus apontamentos, mandou para a comissão analisou tudo que os bispos mandaram, alteraram ou não o missal, fechado a revisão, mandou para Roma, Roma fez outra revisão até que ela aprovou. A Conferência Nacional do Brasil e dos outros países faz, mas quem aprova no final é em Roma, né, que cuida da liturgia, a igreja no mundo todo. Então, olha lá, a jornada começou após a promulgação de 2002 pelo Papa João Paulo II, da nova edição típica. Desde então, foram anos de intenso trabalho de tradução, revisão e aprovação do conteúdo do missal, coordenada pela Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos. Então, meus caros, claro que eu não preciso falar isso para vocês, mas ou como que a igreja ela lança os seus livros depois de apurada reflexão. Não é vamos lançar um missal rápido. Muita gente reclamou, mas 19 anos, o que esse povo ficou fazendo 19 anos? É porque não é só uma tradução do latim para o português, é a tradução, é a adaptação. Aí vem os linguistas formados em latim, tentando pegar a palavra mais próxima. Não pode perder a questão da trindade, a divindade de Cristo, o mistério da Eucaristia. É uma série de fatores que estende essa tradução por anos. No caso, demorou 19.
A terceira edição típica do missal romano foi aprovada pelos bispos na 59ª Assembleia Geral da CNBB e encaminhada ao dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, que é no Vaticano, em dezembro de 2022. A confirmação da Santa Sé foi publicada no dia 17 de março deste ano. Então, dezembro do ano passado foi enviado o missal, eles releram toda a tradução do Brasil e no mês de março eles aprovaram o nosso missal. Aí vem a cópia original em português, a igreja começa a rodar o novo missal. O missal é fruto daquele desejo da igreja de realizar uma acurada reforma geral na liturgia, para que o povo cristão possa receber com maior segurança graças abundantes na sagrada liturgia. Ele garante a intrínseca relação entre lex orandi, lex credendi, pois a igreja crê o que celebra. Ou seja, aquilo que a igreja ora é aquilo que a igreja crê. E aquilo que a igreja crê é aquilo que a igreja celebra. Então a liturgia, ela está na fé da igreja orante e na fé da igreja que celebra a sua própria fé. Isso é a liturgia. Por isso, no processo de tradução, houve um cuidado meticuloso para buscar as expressões mais adequadas que assegurassem fidelidade ao texto oficial latino, a língua portuguesa e a mentalidade cultural brasileira. Então, primeira coisa, o que diz o texto em latim? Ele diz isso, eles traduzem. O que diz a tradução à língua portuguesa do Brasil? Eles fazem uma revisão. E na cultura do povo brasileiro. Então ficou um missal mais bonito, ficou um missal mais espiritual, e a missa certamente vai ficar muito mais bela do que ela já é. Eu mesmo folheei bastante o missal, li a introdução, fiquei apaixonado pelas mudanças. Não achei ruim nada que mudou, gostei, tá muito bom, muito bem feito. Vai lá. Então vamos lá. O que mudou no missal? Eu vou passar porque esse aqui para os senhores não entra aí na área de vocês, mas para vocês entenderem. No próprio do tempo, a primeira parte do missal, que garante a centralidade do mistério de Cristo nos ciclos da Páscoa, Natal, tempo comum. Então, quando se pega o missal, e você vai lá no índice geral, dá escrito assim, atenção, os acordes, ficou muito mais fácil. Próprio do tempo, vem a sequência do ano litúrgico. Os coordenadores já receberam no grupo o encontro nosso sobre o ano litúrgico. Eu não me lembro a data qual é. Eu não sei se esse ano ou ano que vem. Acho que ano que vem, em fevereiro. É uma noite dessa, para você entender como se organiza o ano litúrgico. Então, quando você abre o missal, nesse próprio do tempo, olha como que ficou muito mais fácil. Sem olhar aqui, os 2 ciclos que a igreja tem, quais são? Os 2 grandes ciclos. Isso. Páscoa e Natal. Põe a Páscoa primeiro. Páscoa é o grande ciclo, a ressurreição, e depois o Natal. É o mistério da ressurreição e o mistério da encarnação. Pelo mistério da encarnação, vem antes da Páscoa, no missal ele vem antes. Ô padre, qual que é o mais importante? Por isso que ele respondeu certo lá. Por que é o mais importante? A Páscoa ou o Natal? Os 2 são muito importantes, mas o mais importante é a Páscoa, porque nascer, todo mundo nasce, mas a redenção só Cristo fez. Mas aquele que morre na cruz é aquele que nasce no Natal. Bento XVI vai dizer que a luz da gruta de Belém, ela vem do túmulo da ressurreição. Quer dizer, para a gente entender a criança de Belém, tem que entender aquele que ressuscita. Então o ano litúrgico, ele termina no domingo de Cristo Rei. E o ano litúrgico é assim: Advento,
São 4 semanas do advento. Depois vem o Natal do Senhor. Depois se celebra a Sagrada Família, se celebra a Epifania e as festas que giram em torno da encarnação. Termina com o batismo do Senhor. Terminado o batismo de Jesus, entra-se no tempo comum, que é o verde. Tempo comum 1. Por que tempo comum 1? É o que vai depois do ciclo do Natal até quarta-feira de cinzas. Então, tempo comum 1. Quarta-feira de cinzas começa a quaresma. 5 domingos da quaresma. Aí vem o 6º da quaresma, que a gente chama de domingo de Ramos. Aí vem a semana maior e o domingo de Páscoa. Terminou o domingo de Páscoa, nós temos o ciclo pascal, todos aqueles domingos que vão terminar em Pentecostes. Ascensão do Senhor, Pentecostes. Volta para o tempo comum e ele vai até a festa de Cristo Rei. No meio disso tudo, acontece São Pedro e São Paulo, as festas de Nossa Senhora, as festas do padroeiro, etc. Então veja no missal como que ficou mais fácil. Olha aqui se não ficou. Próprio do tempo do advento, Natal, Quaresma, Semana Santa, Tríduo Pascal, Tempo Pascal, Tempo comum, solenidades do tempo comum. Muito mais fácil que o missal antigo, muito mais fácil. Se você tem na sua cabeça mais ou menos o retrato do ano litúrgico, você já entendeu como que o missal ele foi feito. Então, advento, Natal, Quaresma, Tríduo Pascal, Semana Santa, Tríduo Pascal, tempo da Páscoa, domingos comuns, solenidades do tempo comum. Então aí já fechou o que nós chamamos de próprio do tempo, que vai da página 95 à página 417. Então aí estão os oremos, e as celebrações da Semana Santa foram introduzidas no missal. Antes tinha um livro da Semana Santa, agora tudo no missal já tem. Terminado o próprio do tempo, vem o ordinário da missa. Aí eu vou explicar para vocês, aí tem a mudança do povo, mas vamos ver a próxima lá. Olha lá, ó. O que acrescentou no missal? Só para vocês saberem. Os formulários completos para as missas feriais do tempo do advento e do tempo pascal. A outra coisa que eu não falei com os senhores, eu vou colocar no grupo dos coordenadores do WhatsApp uma pastinha com todas essas lâminas aí, e eles vão colocar no seu grupo lá, e você vai, quem quiser copia, para você ter isso tudo aí, não é? Então, os formulários completos para as missas feriais do tempo do advento e do tempo pascal. O que não tinha para os domingos, agora tem para o tempo ferial. A missa da vigília, da Epifania do Senhor, não existia. Existiu o domingo da Epifania, agora existe a missa da vigília da Epifania. Por quê? Porque toda vigília demonstra uma festa mais solene. Então, se Jesus vai ser reconhecido como um homem, Deus e sacerdote, a igreja agora tem uma missa da vigília. Para nós aqui muda pouco, porque nós celebramos no domingo, mas se tivesse uma missa no sábado, o sábado não seria Epifania, como é até esse ano, seria vigília da Epifania. As orações sobre o povo, que não existia no missal italiano e existia no missal português, agora tem no nosso, maravilhoso isso. Ao final da missa, desde a quarta-feira de cinzas até a quarta-feira da Semana Santa, antes da bênção final, o padre estende a mão e faz uma oração sobre o povo. Depois desta oração, ele concede a bênção. Era do missal antigo, foi tirado no nosso missal e voltou para esse. Tem que adicar um pouquinho, né? Então, falar para eles lá. Voltou agora. Então vai lá. Não. Dá para voltar um aí? Olha lá, ó.
A missa da vigília em forma prolongada na solenidade de Pentecostes. Continua a missa que nós já tínhamos, agora ela é mais destrinchada, ficou mais bonita, tem mais opções, né? Pode ir. Os formulários completos para as missas feriais do tempo do advento e do tempo pascal. Talvez vocês não notavam, mas era para o padre, era uma repetição. Tudo que ele rezava no primeiro domingo do advento, ia repetir na semana toda. Agora não, a igreja fez para cada dia um formulário completo. E a missa da vigília da Epifania, que já foi falado, né? Pode passar. No próprio, não, está voltando, tem que ir para frente. Muito bem, pode ir mais um. Aí, ordinário da missa. Então tem elementos novos aí. Essa é a segunda parte, vamos lá, pode ir. Primeiro, nós temos 12 prefácios novos. Aí se fala para os acordes aí, né? Quais são os prefácios novos? Depois da ascensão do Senhor, tem o domingo da ascensão e tem o prefácio depois da ascensão. Aí padre, mas por que depois da ascensão? Porque a gente está esperando o quê? Não, depois do domingo da ascensão nós estamos esperando o quê? Pentecostes. Então antes rezava o domingo da ascensão, ascensão, Pentecostes. Agora não, é o domingo da ascensão, tem o prefácio depois da ascensão, preparando o Pentecostes. É um prefácio riquíssimo que eu já li. Ele fala do Espírito que virá e do Senhor que foi. E não existia esse prefácio. Agora nós temos mais prefácio do tempo comum, tá? Agora tem o 10º, ele parou no 9º, pegou o 10º do missal antigo, não é? Tem agora o prefácio do matrimônio, vamos falar, alguém que vai casar no meio da missa, ou umas bodas de ouro. Não existia prefácio do matrimônio, agora existe do matrimônio. Bem-aventurada Virgem Maria, só existia 2, agora tem o 3, o 4 e o 5. Eu fiquei muito feliz, porque eu não estou aguentando mais aquele 1 e 2, porque só fica naquilo, a bem-aventurada Virgem Maria, a nova Eva, bem-aventurada, só gente, mas de Nossa Senhora só 2, colocaram mais 3. Os mártires só tem 1, colocaram o 2º, os santos pastores colocou mais 1, doutores da igreja que não tinha, entrou 1 e 2, era dos santos. Os acordes, quando ia marcar missal, tinha um santo, era um doutor, rezava como santo, agora reza como doutor da igreja, tem 2. E o comum criou mais, que é o 7º, o 8º e o 9º. Então tem prefácio à vontade. O Papa Francisco pediu que na oração 2, 3 e 4 se colocasse São José. Não se rezava, não sei se vocês lembram, para São José. Esperamos, ó Pai, contemplar a vossa face com a Santíssima Virgem Maria, os apóstolos. Aí o Papa falou, não, tem que falar de São José. São José é o patrono da igreja, então agora é oficial. Na oração 2, 3 e 5, né, entra a inclusão do nome de São José, que a gente já rezava, mas que não estava no missal. A gente rezava para colocar o santo, né? Agora o Papa pediu e lá está. Além das formas, suscitar a aclamação memorial. Isso aí são missas mais solenes, né? No ato penitencial, aí mudou. Quando o padre fala assim: confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes. Aí ó, não é mão aberta, a mão é fechada agora. E não é colocar a mão, por minha culpa, minha tão grande culpa. Por quê? Porque Pedro negou a Cristo 3 vezes. E a negação dele ontem é a nossa hoje. E do latim é mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Aí traduziu, minha culpa, minha tão grande culpa. Os fiéis vão aprender rapidinho. Mas quem é que tem que puxar o coro? Nós, não é? Por minha culpa,
minha tão grande culpa. Eu via isso quando eu ia celebrar a missa nesses grupos que eu acompanho para fora, e tinha gente de outro país. Na hora do ato penitencial eu via eles fazendo assim, ó. Eu, que bonito, eles estão um soquinho assim, por que eles fazem isso? É porque lá já é. Aqui a gente fazia assim, né? Por minha culpa, não é tão culpa minha assim. Nada, é minha culpa. Então, por minha culpa, minha tão grande culpa. Se alguém perguntar para você assim, mas que chatice essa igreja, hein? Para que traduzir o missal de novo? Está escrito ali, ó, respeitando o original latino. Não é este missal que foi acrescentado, é o outro que faltou. Então a igreja não está colocando, não, ela está completando o que deveria ter e não tinha. Então essa é a primeira mudança. Aqui no santuário, aí eu vou passar para os ministérios com muita calma, vocês não vão errar. Não existe mais o toque do violão quando entra o ato penitencial. Que na cabeça de alguns ministérios, eles têm que cantar o ato penitencial sem o padre pedir. Então eu tenho que ficar correndo no microfone, senão eles entram. Aí eu tenho que entrar primeiro. Então não precisa disso mais. O ministério ele não vai cantar o penitencial. Ele fica quieto. Para celebrarmos dignamente essa Santa Missa, reconheçamos os nossos pecados. Seria bom o violão aí fazer porque a missa é pela TV, senão parece que eles não têm som. Mas não é o ato penitencial que vai ser cantado, é o violão. Quando a gente vai combinar isso? Padre, como que a gente sabe se vai cantar? Quando eu puxar o confietemo, o confesso. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso. Se está rezando esse, vai cantar o ato penitencial. Mas que hora que é o ato penitencial? Depois do Deus Eterno e Todo-Poderoso. Confesso a Deus Todo-Poderoso, minha culpa, minha máxima culpa, é tão grande culpa. Deus Eterno e Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, terminou o ato penitencial, piedade de nós. Glória, glória. Não tem mais, cantemos o glória. Não precisa pedir o glória. Depois do ato penitencial é o glória. Então terminou o ato penitencial, finalizou a nota ali final do ato penitencial, deu uma respirada, entra no glória. Fica mais solene, mais bonito, e tem uma interação com o padre, né? Ô padre, mas tem mudança aí? Não. Qual a mudança que vai haver? Não há mudança nenhuma. A mudança que pode haver é quando o ato penitencial ele vem em alguma oração, Senhor, tende piedade de nós. Aí você não vai cantar depois, Senhor, tende piedade de nós, porque eu já rezei. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a imagem de Deus que se revela, tende piedade de nós. Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, conduz a vida eterna. Amém. Glória, glória. Já entra no glória. Não, aí a gente vai combinar que ele pode cantar também. Mas aí não teve, né? Não teve. Mas aí eu falei, cantemos o glória. Mas fica fácil, quando for esse. Agora, outra coisa que o coral vai ter que pegar, vamos deixar secar, porque antes podia escolher a resposta do mistério da fé, não podia? Eis o mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, ou todas as vezes que comemos deste pão, ou tem mais um. A gente vai ver ali, são 3 respostas. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos redimiste pela morte, são 3. Hoje, conforme o que o padre fala, é que o coral, é que a assembleia repete. Então, mistério da fé é uma resposta. Mistério da fé e do amor é a segunda resposta. Mistério da fé para a salvação do mundo é a terceira resposta. Isso a gente aprende, viu? Não é complicado não. Vai a próxima aí. Olha lá.
mudou o final da oração. A oração era assim: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Agora é: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Por que mudou? Para colocar em Jesus a divindade. Ele é Deus. Então, ele é Deus, ele vive, ele reina com Deus Pai por todos os séculos dos séculos. Aí depois eu vou ver com Gladinho, porque veio a partitura no missal, os tons lá. Aí para um dia você passar comigo lá, como que é aquele tom ali? É tom reto, é fácil, mas é porque tem ali para a gente fazer certinho, né? Se não der conta, a culpa é sua, se eu não der conta, a culpa é sua. Então você me ensaia lá. É porque agora tem a partitura, não tinha. Cada padre cantava de qualquer jeito, cada padre cantava do seu jeito, né? Tem padre que fala, oremos. Outros falam, oremos, oremos. Quer dizer, é bonito os três, mas agora ele falou, não, tem o tom para todo mundo cantar igual. Então agora vem a partitura, aí tem que ver qual que é o oremos lá que é para cantar. Para as restantes, não, isso é só para explicar. As outras, oração coleta e oração depois da comunhão, por Cristo nosso Senhor, né? Peraí, oração sobre as ofertas e oração depois da comunhão, por Cristo nosso Senhor. A coleta é aquela que foi passada, que é o primeiro oremos, né? Antes da liturgia da palavra. Pode ir. Olha lá, ó, final da consagração mudou. O eis saiu. Eis saiu. Agora é mistério da fé e do amor, mistério da fé para a salvação do mundo. Para nós fica mais fácil, por quê? Porque tem o folheto. Então vai seguir o que está no folheto, não é isso que eu passo para os acólitos. Quando você for marcar uma missão antes do padre chegar, marque de acordo com o folheto, o pessoal acompanhar no folheto. Então o coral já vai saber qual será a resposta. Depois que eu tiver seguro com o Gladinho, o Papa Francisco pediu, o Dom Giovanni já faz isso muito, que hoje a missa dominical ela é rezada e solenidade o padre faz algumas partes cantada. Agora mudou o esquema. O praxe é cantar e você pode de vez em quando rezar. Por isso que vem a partitura, aí os padres vão ter que ensaiar. E é tom reto, por isso que é mais fácil, né? Fala tom chão, aquele mais, né? Então vamos lá, pode responder para vocês ir treinando. Quando o padre fala, pode ir. Pode ir. Quando o padre fala, mistério da fé. Todo mundo sabe isso. Quando o padre fala, mistério da fé e do amor. O que aconteceu? Desceu o texto? Passa aí. Desceu. Não, aí não é aí não. Foi na hora que eu fui salvar. Até assustou, né, cara? Então vamos no missal aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Mistério da fé. Para vocês verem aqui. Aqui, ó, vem os três, ó. Mistério da fé e do amor, mistério da fé para a salvação do mundo. Quando o padre fala mistério da fé e do amor, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos enquanto esperamos vossa vinda. Esse é o segundo. Agora o terceiro lá. Mistério da fé para a salvação do mundo.
Outra coisa, isso eu não vou falar para o povo não. Eu noto, tudo tem ônus e bônus, não é? Aqui no santuário tem que responder as respostas no microfone, não é por causa do povo não, é para quem tem em casa, porque o microfone não pega a voz do povo. Então por isso que tem alguém ali respondendo: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. É bom para quem está em casa, mas para quem está na igreja, o povo não responde. Eu estou notando, fica baixinho, parece que o povo fica escutando. Então nós vamos treinar isso. Os acordes já fazem, que eu ouço eles aqui atrás de mim, segurando a missa ali. Liturgia, ministros, pessoal que está envolvido na liturgia, responder alto, não é? Não é gritando não, viu? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio. Isso é missa. Corações ao alto. Vocês estão menos do que um domingo à noite, e o volume está 3 vezes mais. Então nós temos que puxar a língua desse povo. De vez em quando eu vou falar com carinho. Vamos responder, meus irmãos, vamos lá. O Senhor esteja convosco, né? Aí o povo vai responder. Mas então vocês têm que puxar, né? E agora nas mudanças que houveram, é vocês que vão segurar a coisa. Ministros, corais, a liturgia, os acólitos, né? No fim da doxologia final, o por Cristo mudou também, não é? Era por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Agora mudou, aquele risco lá saiu, agora e para sempre. Agora Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, saiu agora e para sempre, e entrou por todos os séculos dos séculos. Quem é mais vivido aí, não é velho não, mais vivido? Vocês lembram quando essa oração, ela era assim: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Lembra disso? Por que a igreja tirou? Porque o Espírito Santo ficou julgado lá. Essa pombinha, põe lá no final. O Espírito Santo falou: não, vamos pôr o Pai, traz o Filho, traz o Espírito e põe o louvor depois. Então, na tradução do missal, o latim não é agora e para sempre, é por todos os séculos dos séculos. Só isso que mudou. A resposta continua sendo amém. Por que esse negócio desceu, hein? Agora nós temos mais uma fórmula de introduzir o Pai Nosso, que não tinha. Os acordes, quando mexiam aqui no missal, por exemplo, que o Pai Nosso é o último aqui, não é isso? Então continua sendo o último aqui, ó. Aí passou mais um. O último é isso, né? Aqui, ó. Antes tinha, isso aqui vocês não sabem, mas tem um tanto aqui, ó. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso. Somos chamados filhos de Deus, e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Não tinha isso. É um novo. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a liberdade e Filho, digamos, Pai Nosso. Ele já tinha. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vinho de união fraterna. Unidos como irmãos e irmãs, juntos rezemos. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pelo Evangelho, ousamos dizer, e mais um novo, guiados pelo Espírito Santo, esse aqui é o mais bonito de todos, que não tinha, aquele ali, ó. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Mais profundo, o Espírito Santo ele ora em nós, né? É o Pai Nosso. Agora mais uma parte do missal, é a parte dos santos. Isso é só para vocês conhecerem, que não muda muita coisa para vocês. Aqui, ó, próprio dos santos, que vai de janeiro a dezembro, né? Para os acordes, isso aí, ó, não é complicado não. Você chegou, é uma festa de santo, tem os meses todos aqui, ó.
você vai no mês que nós estamos e olha o dia se há alguma celebração ou não. Domingo não é necessário, mas na quarta-feira, não é? Então passe aí, para ficar mais universal. Então entrou para a igreja no mundo inteiro, toda a igreja vai rezar. Dia 21 de maio, São Cristóvão Magalhães, do México. 8 de julho, Santo Agostinho Zhaohong, né, que é da China. E 24 de julho, São Charbel, que é do Líbano, foi padre. Não se rezava isso no mundo inteiro, agora reza no mundo inteiro. E para nós, no Brasil, só tem no missal do Brasil, entraram 3, vai lá. Quais são os 3? Santo André de Soveral, Ambrósio Francisco, são mártires, não é? Do Rio Grande do Norte, 1645. Entrou também a Santa Dulce dos pobres lá, e entrou... entrou São Frei Galvão, que não tinha, agora está no missal. Roma aprovou, pode rezar para o santo à vontade. Os acólitos que sabiam, né? Eles imprimiam os oremos numa folha e colocavam dentro do missal, porque a gente já sabia quais orações que seriam. Quando eles abriam para mim o missal, era uma folha com clips, né? Agora já tem, ó. Então entrou esses 3, pode ir. Nossa tradução também incorporou as disposições realizadas pelo Papa. Não mudou muita coisa. Na rubrica, não é no missal, na rubrica era escrito assim, que naquela noite seriam escolhidos 12 homens para simbolizar o lava-pés. O Papa pediu para tirar 12 homens e para colocar pessoas escolhidas. Por quê? Porque ele falou, pode ser crianças e pode ser mulheres. Quando você vai fazer, por exemplo, um lava-pés, como eles fizeram no ano da Eucaristia, com os ministros e ministras da comunhão, eram 6 homens e 6 mulheres. Mas aí ficam os rubricistas, não pode lavar pé de criança e não pode lavar pé de mulher, que é escrito 12 homens, é varão. Então agora são 12 pessoas da comunidade, pessoas que representam a sociedade, conforme o lava-pés, não é? Não aquela encenação que tem, onde são 12 apóstolos, mas aquela simbólica, onde se lava o pé da humanidade nos dias de hoje. O Papa fez várias mudanças no calendário litúrgico universal. Ele enriqueceu, não tirou nada, ele acrescentou. Ele instituiu a festividade da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Não tinha essa festividade, tinha o título. Agora tem Nossa Senhora Mãe da Igreja. É na segunda-feira depois de Pentecostes. Maria intercede, pedindo o Espírito Santo. No domingo o Espírito Santo desce. Na segunda, Nossa Senhora Mãe da Igreja. Antes era a festa de Santa Marta. Agora tirou a festa de Santa Marta e colocou Santos, Marta, Maria e Lázaro. Colocou a família toda como santa, são os irmãos, amigos de Jesus, não é? Elevou a memória de Santa Maria Madalena à festa. Qual a diferença de memória e festa? Memória é facultativo, festa é obrigatório. Então agora nós temos que celebrar Maria Madalena. E o prefácio próprio de Maria Madalena, que não existia, fez um prefácio só para ela. E ela tem um título que é velho, esse título é da igreja primitiva, lá do século I e II, que Maria Madalena, ela foi chamada de apóstola dos apóstolos. Ela não era apóstola de Jesus, mas ela foi apóstola para os apóstolos. Por quê? Porque foi ela que viu Jesus, e Jesus disse, ide e fale a meus irmãos, que eles não saiam da Galileia, porque eu vou os preceder lá. Maria chega e conta, olha, eu vi o Senhor ressuscitado. Ela testemunha Jesus para os apóstolos testemunham Jesus para o mundo. Então o prefácio muito bonito, que fala de Maria Madalena, né? Maria Magdala, como apóstola dos apóstolos, que agora é festa e não tinha na igreja. Foi incluída as memórias da bem-aventurada Virgem Maria de Loreto.
O Papa Bento XVI era devoto da Nossa Senhora de Loreto, agora está no missal. São Gregório de Narek, agora são doutores da igreja, né? São João de Ávila e Santa Hildegarda, são doutores. Não tinha as festas deles, agora tem. Entraram os papas João 23, São Paulo VI e São João Paulo II, 3 papas. E entrou agora a Santa Faustina Kowalska, que é lá da Jesus Misericordioso. Bonito, né? Então a gente agora tem uma festa onde vai unir aí a Santa Faustina com a devoção de Jesus Misericordioso. Olhe que interessante o que a igreja nos pede. Essa tradução requer tanto da Assembleia, que se reúne para celebrar a memória do Senhor, ou sacrifício eucarístico, quanto do ministro ordenado, o padre, que preside, bem como dos responsáveis da pastoral litúrgica. Quem que é a pastoral litúrgica? Leitores, acólitos, coral, ministros, os que atuam junto ao altar. Um profundo conhecimento do missal. Quer dizer, não é vocês conhecerem o livro missal, mas a estrutura da missa com as mudanças que são colocadas. E também da sua instrução geral. Eu vou colocar também no grupo dos coordenadores, mandar para vocês, em PDF, esse livro aqui, ó, a introdução do missal romano. Tem gente que gosta de ler, você pode ler ou pode imprimir, só para você conhecer como que a igreja lida com a missa, com o lecionário, essas coisas aí. Aqui tem 2 livros em um, viu? Introdução ao missal romano e introdução ao lecionário. Nós teremos uma outra reunião só com os leitores, para a gente estudar o lecionário. A questão da leitura, a proclamação, a alternância de leitura, mudança de leitura, leitura primordial, leitura secundária, né? Pode ir. Esse missal é fruto das decisões do Concílio Vaticano II, sob as autoridades do Papa Paulo VI e João Paulo II. É a única lex orandi do rito romano. Devemos tocá-lo, meditá-lo, assimilá-lo, para não ficarmos apenas atentos às novidades e mudanças, mas sobretudo para saborearmos a beleza da liturgia e recuperarmos nosso encanto para com os ritos da Igreja Católica. Bonito isso. Então a igreja quer isso. Não é só para você ficar decorando o rito, não. Isso chama rubricismo. Uma pessoa rubricista, ela nem celebra direito. Ela fica pensando, não. Aqui não é para você, o que mudou? Não, para você celebrar melhor. Uma missa mais bonita, uma missa mais piedosa, né? Já falei sobre a introdução do missal romano, vou passar para vocês em PDF, não é? E quero ler só esse pedaço aqui, que fala sobre a importância da missa. E é isso que nós devemos caprichar aqui, a celebração da missa. A celebração da missa, como ação de Cristo e do povo de Deus, hierarquicamente ordenado, é o centro de toda a vida cristã, tanto para a igreja, quer universal, quer local, como para cada um dos fiéis. Nela culmina toda a ação pela qual Deus em Cristo santifica o mundo, bem como todo o culto pelo qual os homens, por meio de Cristo, Filho de Deus, no Espírito Santo, prestam adoração ao Pai. Nela se comemoram também ao longo do ano os mistérios da redenção. É o que eu falei, é o ano litúrgico, né? De tal forma que eles se tornam de algum modo presentes. Todas as outras ações sagradas e todas as obras da vida cristã com ela estão relacionadas, dela derivam e a ela se ordenam. Ou seja, qual é a coisa mais importante na vida do cristão católico? A missa, porque o Senhor ali se torna presente. Então todos os outros ministérios, as outras pastorais, as outras equipes, todas estão em torno da Eucaristia. Isso nós vamos começar a realizar, é um pedido da igreja, sempre foi, mas a gente acostumou com muito barulho, e agora a introdução do missal romano pede 4 momentos de silêncio.
E o cardeal italiano, quando ele foi explicar isso, eu achei assim, sutil, elegante e convincente. Ele perguntou assim para todos que estavam lá: vocês acham aumentar a missa em 4 minutos muita coisa? Todos falaram, não. Falei assim, pois é, são 4 minutos a mais de silêncio. 1 minuto depois da primeira leitura, 1 minuto depois da segunda leitura, 1 minuto depois da homilia, 1 minuto depois da comunhão. 4 minutinhos, onde não, bem baixinho. Se o coral for fazer um fundo, aí é bem baixinho mesmo, as pessoas. Eu vou combinar com a liturgia, até as pessoas acostumarem, porque eu noto que as pessoas comungam, depois elas ficam assim, ó. Elas estão procurando, não. Então, no início, vamos ter que falar. Hora que o leitor, palavra do Senhor, graças a Deus. Ao comentarista com uma voz sutil, não, sutil. Num pequeno instante de silêncio, deixemos que a semente da palavra recaia no nosso coração. Com o tempo, os coordenadores da liturgia, eles vão ver 1 minutinho. E outra coisa, gente, não vai acontecer isso não, pelo amor de Deus, viu? Espera, falta 5. Aí vocês querem talhar o sangue, né? Aí é para talhar. Passou 10. Não, gente, é 1 minuto simbólico, é um tempo de silêncio. Marca 1 minutinho. Deu 1 minutinho, sobe o leitor, ou então a primeira leitura que já está lá, ele permanece em silêncio, ele mesmo marca. Não é possível que a pessoa não consegue marcar 1 minuto. Salmo 137. A Ele elevo a minha vida e ao meu louvor. Todos. Eleva a minha vida e meu louvor. Salmodiemos. Canta o salmo. Terminou o salmo, vem segunda. Tem silêncio não. Terminou a segunda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. 1 minuto de silêncio. Deixemos que a semente da palavra recaia no nosso coração. Está vendo? É um tom baixo. Um minutinho, o coral, aleluia, aleluia. Agora eu sei o que vai acontecer, o coral para o padre, ó. Aí eu vou ter que fazer para o coral assim, ó. Era 1, já deu 5. Você não falou nada, você não consegue marcar 1 minuto aí, meu chapa? É um tempo, marcou um tempo. É 1 minutinho mesmo, pode marcar a palavra do Senhor, você olhou. É um tempo. Vou para o povo rezar. Vocês estão entendendo o que eu estou passando, gente? O missal está dizendo, não pegue no pé da letra, senão vai ficar uma coisa assim que, ó, nossa senhora, mas tem 1 minuto aí? Nossa, passou 1 minuto. Não, gente, é um tempo de silêncio. É porque eu conheço. É um tempo de silêncio. É um tempo de silêncio. Com o tempo a gente vai afinando. Ô Jussara, hoje o tempo foi quase nada, viu? Pode estar um pouquinho a mais. Tá bom, padre. Ô Jussara, me ajuda aí, Jussara. Foi quase 10 minutos, não é isso não. É menos, não é? Isso. Terminou a homilia, aí o padre fala, no instante de silêncio, meditemos, né, sobre a palavra que foi partilhada. A gente senta, os acordes estão ali com o padre, tranquilamente. Deu um tempinho, o padre fica de pé, os acordes ficaram de pé, o pessoal viu, fica de pé, creio em Deus Pai. São esses 4 momentos aí, ó, que já começa no primeiro domingo do Advento, né? O coral, se quiser fazer um fundo, é fundo. Eu fui no lugar pregar que não dava, gente, aí eu tenho que falar. Aí sabe que o padre é chato, mas não tem condição. Eu pregando, falou, pô, padre, durante a sua pregação, o senhor quer um fundo? Aí eu falei, fundo eu quero. Se é fundo, o cara fazendo fundo com guitarra. Aí não dá. Por quê, meus irmãos? Eu falei, ó, pode falar para parar. Muito ruim isso aí. O que é fundo? É uma flauta,
é um teclado no strings, é um violão baixinho, é só para não ficar sem som nenhum. É um fundo, para a pessoa rezar, né? Não precisa gemer no microfone, porque tem lugar que faz fundo, o coral fica. Não, pelo amor de Deus. A gente ri aqui, mas na hora da missa, a veia do o 8. Então não é só, entendeu? É um fundo, né? Eu falo muito com o pessoal da filmagem, fazer a coisa com arroz e com feijão é muito mais bonito e muito mais litúrgico que ficar inventando moda. É silêncio, pronto. Esses 4 momentos aí. Por que eu pus Santuário Frei Galvão? Porque isso, você gostou do é o que nós vamos fazer aqui. Após o momento de silêncio da comunhão, eu vou plastificar, vai ficar a cargo da liturgia, e os acordes vão ter os deles. Nós vamos ter uma folha com algumas orações próprias para rezarmos alto. Com o passar do tempo, nós vamos fazer talvez um panfletinho ou um papel mais duro e entregar para os fiéis. O problema é que se for fazer para toda missa, não há oração que chegue. Então eles vão ter que aprender de ouvido mesmo, mas vocês rezem comigo, e reza alto. Então a primeira oração é: meu Deus, eu creio, adoro. Essa oração, sabe quem ensinou? Isso, o anjo de Portugal. Um ano antes de aparecer na Nossa de Fátima, ele falou que era uma oração de reparação. Então a gente vai rezar essa. Terminou essa, nós vamos rezar a de São Tomás de Aquino. É pequena, mas lindíssima. Fala sobre a comunhão de quem comungou sem poder comungar, a nossa iniquidade, que também precisamos da comunhão, uma oração bonita. Terminou essa, aquela vocês conhecem: alma de Cristo, santificai-me. Como de Cristo? O dia que você canta muito bonita, você pode aprender os outros cantar o alma de Cristo, não é? Terminou esta oração, se você quiser cantar o alma de Cristo, pode cantar. Se você cantar naquela hora, no final da comunhão, daí a gente não reza essa, não tem problema nenhum, viu? Acho que até você pode cantar na hora que canta mesmo, fica melhor, muito bonita, né? Então nós vamos rezar essas 3 aí. Aí vem o oremos normal da missa. Terminou o oremos da missa. Aos domingos, porque quarta-feira tem rosa, aos domingos nós vamos rezar Augusta Rainha do Céu, que vai estar na folha também. Padre, leitores, ministros, é uma folha plastificada. Terminou, recolha, entrega para o coordenador da liturgia. Daí isso vai durar anos, não é? Depois da Augusta Rainha tem a Ave Maria, normalmente. Aí esta é a oração, nós vamos rezar para terminar. Pode segurar aí. No domingo à noite, só no domingo à noite, hora que terminar a vênia, que nós fizermos a vênia, vai ter a oração, ação de graças pela missa. Então a gente vai rezar no domingo à noite, agradecendo por tudo aquilo que aconteceu no domingo aqui no santuário. Missa, estudo bíblico, adoração, o domingo todo. Aí reza o padre, os acólitos, os ministros e quem tiver a oração. Terminou, recolha, entregue para a liturgia. Perfeito? Olha, resumidamente, vocês viram que não é tanta coisa assim. Influi muito mais o padre, com aqueles que vão mexer no missal, né? E para vocês é o minha culpa, minha tão grande culpa. A questão do silêncio, que não havia, agora nós vamos fazer. A questão do por Cristo, que são 3 antífonas do padre, 3 respostas diferentes. E aquelas introduções novas, mas que não influem em vocês, mas a celebração ficou mais bonita e mais piedosa, né? Olha, gente, resumindo, mas eu acho que era isso tudo, eu comprei um curso que a CNBB ofereceu sobre o novo missal romano. Foi baratinho, R$25 só. 10 aulas, né? Eu já vi 4. É mais ou menos isso. O que o padre lá, ele explica mais detalhadamente é para o padre. Ele explica por que o prefácio
colocou aquela expressão e não outra, mas ele não influi muito para o povo, não influi para o presidente da missa. Eu li toda a introdução do Missal Romano 2 vezes, li no site da CNBB o que ele falou, eu fui lendo e fui fazendo essas lâminas aqui, não ficou nada de fora. Essas são as mudanças do novo Missal Romano, e o resto todo é o que tinha no outro. Esse aqui ficou mais grosso também, por causa das partituras, acho que aumentou mais de 50 páginas, não tinha uma partitura. Agora, ó, tá vendo, ó, que partitura. Semana Santa, tem muita partitura aqui, ó. Então não tinha, tem Pentecostes, muitas partituras. Tá vendo, ó? Só a partitura, foram 50 páginas de partitura. Entrou a questão das ordenações, que não tinha no missal. Entrou Ezequias, que não tinha no missal. Vários outros livros menores estão no missal agora. Todos esses prefácios que a gente viu. É um missal mais bonito, maior, mais legível, com mais rubrica, ó, e fácil, né? Vocês vão ver, não vocês, mas os acólitos aí, quando começarem a marcar missal, ficou mais fácil de você achar no missal que você procura. O antigo não era ruim não, era bom também, mas para a gente achar alguma coisa, você tinha que ir no índice e ficar lá, porque era muito. Hoje não, está tudo numa sequência lógica. O ordinário da missa que eu mais gostei, começa com o nome do Pai, termina com o nome do Pai, ele vai direto, não tem alternância não. Antes ia, voltava, vocês viam os acólitos, eles vão lá, tira, volta, né? E agora, não é que dificultou, mas veio exigir um pouco de atenção dos acólitos cerimoniais, que as fitas do missal são todas vinho, a outra era colorida, né? Então oremos na verde, então agora não tem mais, é tudo da mesma cor. Mas como que ele vai saber onde está o quê? Na posição aqui, ó. Como que eu vou decorar a posição? Não, é só decorar que os oremos estão no início, a Santa Missa está no meio, os prefácios, a oração eucarística está no meio para frente, e os santos do meio para o fim. São as 4 partes do missal que a gente usa mais, né? Dito tudo isso, meus caros, alguém tem alguma dúvida? Quando o coral for cantar, é cantada. Se o coral não for cantar, é rezada. A preferência é cantada. Foi isso que eu falei, veio na norma. Eu não sei onde eu vou encontrar aqui, mas a norma pede que a exceção agora é o ler, que a norma agora é o cantar. Por isso que eu falei para o coral, né? Quando puder cantar as respostas, devem se cantar. Tanto que ele fala aqui para os padres, que agora, no meio de tantas páginas, não vou encontrar, mas tem um lugar que fala que o canto não é mais opcional, que ele deve ser a regra, a exceção será ler. Mas é isso, geralmente será cantada. Não, com o padre. Pode escolher. Tanto que depois nós vamos... Não, glória não se canta quarta-feira. Não existe glória quarta-feira. Glória é só no dia do Senhor. E festa, né? Depois eu vou... Isso aí, claro, eles vão pegar com o tempo. Os acólitos, eles vão ter que mexer no missal mais... Porque o ordinário da missa, eles não mexiam no missal.
Era nos oremos oração eucarística. Agora que tem esse tanto de coisas, eles vão ter que mexer no ordinário. No ordinário. Quer dizer, a saudação inicial, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, acho que tem 6. Então, vai ter que mexer também, né? Na hora do ofertório, tem aquelas orações lá, eles vão ter que abrir, depois ir por oremos. Mas a sequência ficou mais fácil, que não tem que ir e voltar, né? Tem. Ah, tá. Qual é? Não é pelo sinal, né? Aquele pelo, na hora do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Programação do Evangelho. Que este Evangelho que eu vou ouvir, eu guarde, proclame e viva. Não existe uma oração pronta, não. Mas geralmente a gente guarda, proclama e vive. Guardar, anunciar, viver, testemunhar. Mas é isso na hora lá. O folheto virá. A igreja está pedindo que o povo aprenda a rezar de novo glória, que o pessoal esqueceu. Quando o padre começa glória, igual eu falo sem vergonha. E eu não começo a rezar um glória no microfone sem missal nunca. Eu não sei se eu vou rezar o glória todo certo. Quer ver? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós vos glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Até que não estava tão ruim não, né? Mas sozinho não vai não. Dá uns tilt, né? Então a igreja, naquele folheto do domingo, ele vira alguns domingos rezado. Aí quando virar rezado, os corais, aí é rezado, né? Para a gente aprender. Não, quando aprender é cantado. E isso o missal está insistindo. Cante, cante. É isso. Não, o correto seria assim, ó. É que você está com as mãos viradas para Deus, como pedindo a mão ao Pai. Né? É porque durante antes do Concílio Vaticano II, o padre ele rezava assim, ó. Costa para o povo, era assim, ó. Então, como o padre rezava assim, ó, mão espalmada que fala, o pessoal começou a rezar assim, ó. Aí tem gente que reza assim. Mas não tem explicação não, porque é pro alto. Não tem problema não. Manteve.
Não, pode. Não, pode passar. Pode passar. Senão não vai, não. Ô padre, aqui atrás. Uma orientação sobre os cantos das respostas, a coordenadora tá aí, para poder o senhor, às vezes, passar para ela todas as respostas que forem ter no missal, para a gente poder cantar direitinho, porque senão, às vezes, a gente pode cantar, igual, por exemplo, na quarta-feira que não tem, como é que fala? Folheto. O dia que eu cantei, eu fiquei insegura, porque eu não tinha as respostas, assim, em mãos. Então, eu acho que seria interessante passar isso para os ministérios, para a gente ter isso em mãos. Não na hora, nos dias que não tiver folheto. As respostas para cantar. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Não é melhor imprimir, fica mais barato. Porque a gente pode imprimir as orações eucarísticas, tem que a gente reza, de criança não que a gente não reza, mas as que rezam mais, com as respostas, e põe na mão do coral, encadernado. É o que elas têm. É porque, na verdade, o que ela quer? Ela quer impresso para, na hora da missa, ela cantar as respostas. Porque a oração eucarística não muda. São aquelas ali eternamente. Esse missal. O outro missal durou 60 anos. Esse vai durar quantos anos? Então fez só as orações eucarísticas, elas vão ter todas lá. Ô padre, às vezes não precisa nem gastar com impressão. Se mandar lá no grupo o PDF dos ministérios, aí a gente tem salvo lá no grupo, porque a gente tem o grupo dos corais. Aí fica salvo lá. Que aí o senhor não precisa gastar com impressão, ninguém. A gente fica tendo no celular, entendeu? Entendi. As respostas. Tá. A mesma coisa, não mudou nada não. Não, imprimiu. É uma vez só. Isso aí Pois é, tem todas lá, né? Só que vai ter, assim, não é que vai mudar tudo. Eles estão pedindo para usar a 2 em dia de semana. Então, na missa da família, a gente deve pegar como a gente sempre pega a 2. Mas eles estão pedindo muito nos dias de domingo para usar 3, para usar da reconciliação 6 e 6b, que a igreja não usa. Então aqui está falando muito isso, né? Que o pessoal está usando muito a oração 2 no domingo, porque é uma oração menor, o pessoal conhece, mas que essa oração 2 não é para domingo. Vai tudo folheto. Aqui do santuário é do folheto. E a gente pode manter, Aline, na quarta, sempre a 2. Aí fica assim, os acordes, sempre a 2. No domingo, aqui está no folheto. Aí resolveu o problema. Porque a 2 é para dia de semana. Está escrito aqui, nem eu sabia. Falou que a 2 foi feita para a gente, porque ela é muito pequenininha. Então ela reza rápido, não é? E para o domingo é para rezar as mais rebuscadas, que virá no folheto. Então a gente reza o folheto. Aí não tem dúvida nenhuma. Certo? Sim. Pessoal. Sim. Não, qualquer um.
O que os corais, depois eu vou passar, mas você já pode ir olhando. A gente deve ir para Rita, sobre o coral aqui, ó. Para o Senhor tem de piedade e o Cordeiro, sempre pegar os clássicos. Pode abandonar esses novos todos, porque são cantos litúrgicos. Aquele assim, ó, não estou criticando não, mas ninguém aguenta mais. Como a ovelha que ninguém acha, né? Quer dizer, porque saiu agora, porque o pessoal canta na televisão, em comunidade, o pessoal acha que é bonito, né? Aquele Glória de Eliana Ribeiro, o senhor não aguenta escutar aquele Glória mais, parece que só tem aquele. Então nós temos que voltar para o santo, para o Senhor tem de piedade de nós, esses dois, os clássicos, né? O Senhor é santo, o Senhor... Lindo, ninguém canta mais, né? Só fica certo, e evitar música que o povo bata palma, né? Chega que o povo bucha, eu não estou falando nada não, mas você nota que a gente não está batendo palma mais, mas não vou ficar falando, para de bater palma, isso é chatice. Mas os cantos clássicos, eles não pedem palma, né? Igual, reconheçamos o nosso perdão, peçamos perdão a Deus. Senhor, tem de piedade, perdoar. Adorou pecar, o pecado bom, né? Aquele Senhor lindo, né? Vocês conhecem. Senhor, tem de piedade de nós. Na quaresma, lindo. Senhor, aí o Cristo, só isso, lindíssimo. O pessoal reza, né? Então vão para os clássicos, né? Senhor é o ato penitencial e o santo vão nos clássicos. Quanto mais antigo, mais bonito, né? O Glória, pode cantar os novos, né? E depois, quando a gente reunir com os corais, colocar canto de entrada. Não tem problema não, é daqui para frente. Como canto de entrada, né? Canto de louvor não é canto de entrada. Reunidos aqui, isso não é canto de entrada não. Canto de entrada ele introduz a celebração, não? Então tem uma lista enorme de cantos de entrada bonito. Advento e quaresma é mais fácil, né? Porque são cantos temáticos, né? Vem Senhor, vem. Padre, a gente vai cantar aqui a quaresma toda. A gente pode cantar a quaresma toda, o canto de entrada e aclamação o mesmo? Pode, para o povo lembrar que está na quaresma. É pela repetição que o povo canta, né? É isso. Aí qualquer dúvida, a gente vai conversando, né? Mas devagarinho, essas coisas específicas, a gente vai reunindo depois, né? Outra coisa que eu tenho feito muito, não me incomoda, né? Não me incomoda. Você já notou, quem me procura, já notou que não incomoda e que eu mudei, é que eu não estou xingando, né? Igual o coral, de vez em quando o coral vem, né? Você mesmo, padre, isso. Explico com a maior boa vontade. Eu conversei com você inúmeras vezes. Liturgia, né? Já conversei inúmeras vezes com a liturgia. Me procurem. Falei, padre, nós estamos com uma dúvida. Isso. A gente esclarece. Não tem problema, não é? Não entra com dúvida. Pergunte antes, não é? Pergunta a coordenadora, ou mande lá no WhatsApp, ou me espere quando eu chegar. Se você vai cantar, vou supor, semana que vem, tem alguma dúvida? Você me procure domingo agora, né? A dona Eliette, ela está aí? Dona Eliette é mestre disso, olha lá, ó. Dona Eliette é assim, vai começar um tempo na igreja. Ela não faz, ela falou, padre, semana que vem, geralmente ela faz isso, nós vamos celebrar advento, quaresma. Qual a ideia, mais ou menos, para a gente fazer? Não, Dona Eliette, faz, a cor é roxa, é isso, não é? Com aquela vez que você me perguntou, para das respostas, né? Que eu pedi para você, ó, que ela na consagração não cante, né? Não precisa repetir a resposta, é uma só. A gente vai afinando, é assim, né? É assim que funciona. Procura, a gente vai conversando, né? E a gente não está aqui também para ficar condenando, não. Errar, vocês erram, eu também erro. A gente não pode ficar no erro, né? E corrigindo, que a gente vai crescendo aqui na nossa comunidade. Outra coisa, gente, eu não sei a data, mas se vocês acham por bem, eu me disponho a fazer. Eu quero fazer, e não vai demorar, eu vou ver até quando será, porque não vai poder demorar isso não, porque depois que entrar advento já foi. Eu quero fazer para o povo a missa parte por parte, explicar a missa parte por parte. Vocês acham que seria válido a gente fazer uma só para nós?
onde a gente pode ir parando e vocês perguntando, é melhor, não é? Porque na missa não tem como parar a missa para ficar explicando para o povo, não é? Então a gente vai ver um dia, né? E é rapidinho, a gente começa às 7h30, é 1h30, 2 horas, mas 7h30, 9h30, acabou, né? A gente vai passando, não precisa celebrar a missa não, eu vou mostrando a missa, o nome das coisas do altar, como que, não é? Agora, para o povão a gente tem que ir celebrando e ir explicando, né? Tá bom. Olha, gente, então nós vamos finalizar. Foi bom, não foi? Eu achei importante, não é, claro, não é um assunto assim que deslancha, porque é muita parte técnica, mas eu achei muito importante, em respeito a vocês, preparar esta noite para que vocês pudessem ver quais as mudanças do missal. Que muita gente fala, é missal novo, chegou missal novo, mas as pessoas não sabem o que é o novo do missal. Foi isso que eu passei para vocês. Então nós vamos terminar a nossa noite rezando aqui a oração, que nós rezaremos aos domingos, também quarta, né? Domingos, quarta não. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora. E essas lâminas aí eu vou mandar nos grupos coordenador, quem quiser dê uma leitura. Eu vou refazer aquelas que saíram do prumo aí, deve ser na hora de ir para o pendrive, né? Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que a gente continue zeloso com as coisas do altar e que aqui seja um lugar também de encontro, mas sobretudo de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Augusta Rainha dos céus, soberana Mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sobre vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus, ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Agradeço muito a presença de todos que vieram participar desse momento de formação que é importante. Incentive a sua equipe a estar conosco nos outros momentos, porque geralmente nós não vamos trabalhar teoria, nós vamos trabalhar prática. E geralmente a pessoa que não vem é aqui na hora, não sabe o que faz. Então é importante, né? Não são tantos encontros assim, eu estou colocando bem espaçado para a gente poder participar juntos. Então o Mateus, ele veio a meu pedido, eu já agradeço a presença dele. Nós vamos fazer algumas fotos aqui. Qual será a primeira? Todo mundo que veio. Aí espalha aqui na frente, a gente tira uma no geral. Depois vão ficando as equipes, que vai ser uma representação, né? Eu vou colocar lá, claro, não vieram todos da equipe, mas você que veio está representando toda a sua equipe. Perfeito? E obrigado ao pessoal do Luz e Vida que armou todo o equipamento para a gente. Deus abençoe. Até a próxima, Deus quiser. Então vamos vir todos para cá para a gente tirar uma foto geral. Depois a gente...